Pra você que gosta daquela história bem cabeluda, daquela fofoca, é isso mesmo. Vamos dar continuidade à série sobre Davi. Dessa vez a gente vai falar de uma história de Davi que, ó, vem comigo que a gente vai falar disso agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã e estamos aqui para darmos continuidade a essa maravilhosa série sobre Davi. Do menino que começou no campo e que terminou no trono, o grande Davi. E a gente já falou sobre eleição, sobre Golias, já falando da perseguição, sobre o seu reinado. Agora, não tem como deixar passar batido o dia do pecado de Davi. Irmãos, até o homem de Deus peca, né? Isso já mostra para nós que não existe grande, pequeno, todos nós estamos propensos ao pecado. E essa história em particular, ela dura aí pelo menos quase um período de ano. Então, assim, é uma história muito rica em informação. São muitos detalhes para ser falado. Eu vou contar essa história, sabe? Meio que resumidamente. E a gente vai aprender uma lição que eu quero que fique no teu coração. Então, vamos lá, sem mais delongas. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like, já deixa o glória a Deus aí no comentário, dá uma forcinha aí pra nós e vamos lá, faça parte desse movimento. Estamos falando agora, 1 Samuel, capítulo de número 11. Davi pega Joabe, chefe do exército, bota lá pra lutar com os amonitas lá, e ganharam a guerra. E agora eles fizeram um cerco, né, em Rabá. Cercaram lá, então, a cidade de Rabá. E acontece que nessa, Davi está no palácio e o seu exército está lá, né? Naquele cerco, tal, para não deixar crescer nenhum montinho contra Israel, coisa assim do tipo. E olha só como que as coisas começam. Numa tarde, Davi, andando ali pelo seu palácio, ele olha e vê na janela uma mulher tomando banho. E aquela mulher foi atraente aos olhos de Davi. E Davi pergunta, quem é aquela mulher lá? E aí o pessoal fala assim, olha, aquela mulher é a mulher de Urias. O nome dela é Batseba, né? E Urias lá, do seu exército e tal. E Davi, mesmo assim, o olho, né, viu, já caiu na tentação, ele mandou chamar a mulher. Pegou a mulher, adulterou com a mulher do camarada do exército dele, um dos homens de confiança. Ele adultera com aquela mulher. E passou um tempinho, Davi falou assim, vai dar em nada, ninguém vai saber, sabe? Vai ficar por isso mesmo. Só que a mulher chega pra Davi e fala, Davi, tá atrasado o período, viu? Eu tô grávida. E aí o mundo parece que começa a desabar pra Davi. Porque o pecado que ele comete, que era pra ficar só ali, agora a mulher engravida. E o que Davi pensa? Ele fala assim, bom, rapaz, eu vou fazer sabe o quê? Eu vou mandar chamar Urias, porque Urias, quando ele vier, ele vai, se deita com a mulher dele, e quando eles se deitarem, né, fizerem lá o amor, quando passar o tempo que a mulher engravidar e ter o filho, Urias vai achar que ele é o pai. E vai ficar tudo por isso mesmo. Davi manda chamar Urias. Quando Urias vem, Urias fala, pois não, rei. Aí Davi pergunta, como é que tá Joabe? Como tá o exército? Como que tá lá o cerco? Aí Urias falou, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas é só isso. O rei, não, só isso mesmo, vai, faz o seguinte, vai pra tua casa aí, né? Vai lá, dorme e tal. E aí Davi pensou que Urias foi pra casa. Quando chega no outro dia, Davi vê que Urias tá lá no pé do palácio do rei, fazendo guarda. Urias, mas por que você não foi lá pra tua casa com a tua mulher? Urias fala assim, os meus irmãos estão em guerra. Os meus irmãos a qualquer momento pode dar alguma novidade lá naquele cerco, a coisa pode estar ruim. Então os meus irmãos estão lá, e eu aqui, me deitando com a minha mulher, qual é o respeito que eu teria para com eles? Qual é a lealdade que eu teria para com o Senhor, ó rei? E Urias não foi se deitar com a mulher. Davi falou, não, fique mais um dia aqui. Pegou, deu lá uns bons vinhos pra Urias, né, à noite. Ó, Urias, vai dar uma embebedada e depois vai, né? E nada, irmãos. Urias, ele foi íntegro, no sentido de lealdade para com o rei e para com o exército. Lealdade justamente para com Davi. Acontece que Davi viu que Urias, ele não iria fazer isso conforme os planos de Davi. Então Davi teve uma brilhante ideia. Ele escreveu uma carta, e lá na carta estava escrito lá, Joabe, bote lá o povo para guerrear num lugar que for mais perigoso e ponha Urias na frente para que ele morra. Ele escreve a carta, fecha, empacota, né, carimba, deu um envelope, chega, Urias, pois não, vem aqui, entrega essa carta a Joabe. Urias, ele pega a própria condenação sem saber e vai até lá, né, vai até a cidade de Rabá, chega, entrega para Joabe. Joabe lê a carta e vê a recomendação que Davi queria, que Urias fosse pra frente, e Urias não era guerreiro. Urias era aquele camarada que ficava na flecha, sabe? Aquele camarada que era da retaguarda, ele não era linha de frente. E o que fizeram? Joabe bota Urias junto com uma galera pra na linha de frente entrar dentro do portão da cidade. O portão é o lugar mais protegido que existe. E lá é óbvio que os flecheiros de longe já começam flecha, entendeu? É difícil você penetrar um portão. Joabe manda todo mundo, vamos! Quando começa a correr, os flecheiros, pá. Quando morreu Urias, quando Urias é atingido, Joabe, volta, deu errado. Manda o mensageiro Joabe, triste, pelas percas do seu exército, e manda falar pra Davi, morreram alguns homens, entre eles está Urias. E Davi recebeu aquela notícia que Urias tinha morrido. E quando Davi soube dessa notícia para Davi, tudo bem, agora todo mundo vai achar que Urias veio, deitou-se com a mulher dele, e ele acabou morrendo, não vai poder assumir, né? Vai ficar tudo por isso mesmo.
Acaba o capítulo 11 assim. Deus se desagradou das atitudes de Davi. Primeiro, adulterou, e segundo, Davi maquinou a morte de Urias. Entra o capítulo de número 12. E aí vem o profeta Natan. E ele fala assim: Davi, aconteceu uma coisa. Davi, pois não, tem um homem muito rico, tem bois, tem vacas, sabe? Aquele camarada ali, ó, uma fazenda enorme. E do lado tem um homem que só tem uma cabritinha, coitado. E aquela cabritinha ele bota no colo, ele dorme com ela. Parece esses crentes que tem gato, sabe? É o gato dos crentes de hoje, a cabrita doméstica. O camarada tem uma cabritinha, mas que ele tem um grande amor para com ela. Ele trata como se fosse a filha dele. Acontece que esse homem rico foi receber umas visitas em casa e falou assim: poxa, eu preciso matar algum bicho, algum animal para dar de comer pra você comer. Eu não vou matar no meu rebanho. E aquele homem pegou a cabrita, a cabritinha, a filha do matou para dar pros outros comer. Davi na hora, mas menino, Davi na hora falou assim: o quê? Esse homem é digno de... Ele tem que pagar 4 vezes e ainda tem que morrer. Digno de morte esse homem é. Natan olha para Davi: este homem é você. Porque assim diz o Senhor. E aí a coisa ficou feia para Davi. Você tem do reino, você tem do palácio, você tem as mulheres, você tem do bom e do melhor. O que mais você queria era só pedir para Deus e Deus daria a você. Mas você, Davi, desejou pegar a única coisa que Urias tinha, que era a mulher dele. Você adulterou com a mulher dele. E pior, você ainda fez com que Urias morresse. Você atentou, foi um homicídio qualificado, sabe? O que o Davi fez foi feio. E na hora, Natan, ele dá essa lição em Davi. Mas uma palavra que deve ter doído na alma de Davi. É tão fácil você apontar e falar assim: aquele homem que pegou a cabrita do outro é digno de morte. Mas Urias, Natan falou: este homem é você. E aí Davi começa a olhar para si e para a maldade que fez. E muitas vezes nós somos assim. Nós conseguimos olhar o pecado dos outros, mas quando é para olhar o nosso pecado é muito difícil. Só que Davi, meus irmãos, depois que Natan falou, Davi ele diz, e esta é a lição para o vídeo de hoje, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi disse: pequei contra o Senhor. Olha, às vezes, você pode até se perguntar: mas Davi, homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado tão feio desse? Você acha que esse homem podia ser segundo o coração de Deus? Sabe o que faz a pessoa ser segundo o coração? Sabe o que agrada a Deus? Não é a pessoa viver a vida inteirinha sem pecado. Porque é impossível, irmão. Eu peco e você também peca. Nós somos pecadores. Mas o que agrada o Senhor é quando nós reconhecemos o nosso pecado. Davi estava cego pelo que ele fez. Foi fácil apontar o outro. Mas quando falou: Davi, foi você quem pecou, Davi olhou para dentro de si, olhou para os seus atos e ele reconheceu o seu pecado. E ele disse: pequei contra o Senhor. A única palavra de Davi foi essa. Perceba que Davi reconheceu o pecado. Se fosse Saul, o quê? Lembra quando eu falei lá sobre o primeiro vídeo, sobre a eleição de Davi? Que Samuel disse para Deus: Deus, se Saul souber que eu estou ungindo outro rei, ele vai me mandar me matar. Irmão, Saul não teria piedade de Natan. Se fosse Saul falando assim: você pecou contra Deus, Saul ia falar: você tá falando isso? Pô, vem aqui, mata o profeta aqui, que tá me acusando de ter matado e ainda de ter adulterado. Mate esse profeta. Saul teria agido assim. Qualquer rei naquela época, meus irmãos, não teria levado um desaforo, não reconheceria os erros que cometeram. Qualquer um rei de qualquer uma outra nação. Mas Davi não. Davi olhou e percebeu que o que ele fez era errado. Davi, ele não se sente, porque ele é rei, dono de Israel e podendo fazer qualquer coisa. Davi não olha para outras nações e vê que os reis são praticamente donos de todo o povo, e Davi querer se equiparar ao homem, mas não. Davi sempre soube que ele era, na verdade, um servo de Deus. E que o reinado que ele tinha era para fazer a vontade de Deus, até no dia que ele não fez, e ele dizer: eu pequei contra ti, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Davi reconhece o seu erro, ele cai em si. Um homem como Davi reconheceu o pecado, e muitas vezes nós não queremos reconhecer o nosso. Fazemos uma coisa e queremos arranjar desculpa pelo que fizemos de errado. Queremos encobrir os nossos pecados, como Davi fez até um ponto, mas chega um momento que a gente precisa reconhecer as nossas falhas. Davi reconheceu os seus erros. E reconhecer os erros, saber quem realmente somos, é o que nos faz agradar a Deus. O que Davi fez, meus irmãos, é de uma grandeza extraordinária, que é reconhecer que pecou. A gente tem que aprender com Davi que nós não devemos pecar, que nós precisamos reconhecer os erros. A gente tem que aprender com Davi que cada pecado tem a sua consequência. E a consequência do pecado de Davi a gente ainda vai falar sobre ela. A gente tem que aprender essas lições com Davi e não fazer como Davi, de adulterar, tentar encobrir, arranjar desculpa, como Saul arranjava desculpa pelos seus pecados, sabe? Fazer as coisas nas escondidas, no oculto, e achar que porque ninguém viu tá tudo bem. Essas coisas não fazem bem para o cristão. Não adianta, meus irmãos, a gente falar mal do próximo e falar assim: mas só que o fulano faz pior. Não adianta dar desculpa. Não adianta apontar o pecado do outro como sendo maior que o nosso. Isso não vai apagar o meu pecado. Não adianta tentar encobrir pecado do pastor, da esposa, do esposo, dos filhos, do líder, da líder, das pessoas em volta, porque Deus sempre estará vendo e você sempre saberá que você pecou. O pecado faz mal para o cristão, faz mal para o homem. Davi pecou e a criança, o filho de Batseba, morreu
Davi ficou muito triste, ficou deprimido, até a morte do menino. Davi começou a pagar dali por diante uma série de consequências por conta de uma ação pecaminosa que ele teve. Precisamos aprender. O pecado faz mal pro cristão. A gente até fala, não, o pecado é bom, por isso as pessoas... o pecado não é bom. O pecado é prazeroso, mas o pecado faz muito mal para o cristão. Então vamos aprender essa lição agora com Davi. Vamos reconhecer os nossos pecados. Vamos confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Meus irmãos, a única forma de nós vencermos o pecado é confessar o pecado, é se arrepender do pecado. A única forma de nós para que consigamos vencer o pecado é somente com a ajuda divina, para que nós possamos passar por cima, porque nós somos falhos. Até um rei peca. Imagine nós, qualquer um está sujeito ao pecado, meus irmãos. Então fique com essa lição. E no próximo vídeo, nós vamos ver o que acontece agora com os filhos de Davi. Porque se essa história foi cabeluda, imagine a história da semana que vem, a história do próximo vídeo. E eu aguardo você. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.